Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou preparando aqui um vídeo, aliás eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho de prótese mamária. Na verdade, para falar da maior complicação, do motivo que mais vai levar as pacientes que colocaram prótese de mama a fazer a reoperação, que é o que a gente chama de contratura capsular. Entre todos aqueles problemas que a paciente pode ter, ruptura, rasgo, perda de prótese, rejeição, alguns falam até de neoplasia, a contratura capsular é a mais importante, é a mais prevalente naqueles motivos que fazem a paciente voltar para a mesa de cirurgia e fazer uma reabordagem daquele procedimento inicialmente realizado. O aumento de mama com prótese, que é o que a gente chama comumente no consultório de silicone, tá? Então, o que é a contratura capsular? O que vem a ser a contratura capsular? Sempre que você tem um corpo estranho no teu organismo, o teu organismo vai tentar, de um jeito ou de outro, expulsar aquele corpo estranho. É o que acontece muito com ponto. A gente faz abdominoplastia, por exemplo, e fica alguns pontinhos de nylon. O nylon ele não absorve com o tempo. O nylon vai ficar aí pro resto da vida. O que acontece é que o teu organismo tenta expulsar aquele corpo que não é naturalmente dele, o nylon. Ele tenta de algum jeito colocar aquilo para fora porque evidentemente ele não vai reabsorver aquilo. O que acontece na prática é que ele cria uma cápsula ao redor daquele nylon e isola ele do restante do organismo. O que vai acontecer é exatamente isso na contratura capsular. A prótese de mama é um corpo estranho e o que vai acontecer é que ela vai criar ao redor daquela prótese uma cápsula de fibrose em um tecido duro e organizado para tentar separar aquele corpo estranho do organismo da paciente. É o que a gente chama de cápsula. A contratura é que esse processo cicatricial, não deixa de ser um processo cicatricial, é uma fibrose, ela vai realmente contraindo, apertando aquela prótese, trazendo junto com ela o tecido em volta da mama. E o que acontece é que a paciente fica com aquela mama que antes era macia, moldável, com a textura boa, numa mama endurecida, dolorosa, e às vezes dá até para você ver, parece um coquinho ali embaixo do lugar onde ela tinha uma prótese de mama. A contratura capsular ela tem 4 classificações, que é uma classificação basicamente que a gente usa entre nós cirurgiões, que vai de 1 a 4, que é a classificação de Baker. Então, Baker 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Baker 1. Nesse grau de contratura é como se fosse uma mama recém-operada. Não existe alteração à primeira vista, o cirurgião não vê qualquer tipo de problema e a paciente não reclama. Na Baker 2 já tem uma contratura mínima, mas não dá para ver de longe. O médico consegue palpar, mas a paciente também não queixa. Na Baker 3, nesse caso, já tem uma contratura moderada, a mama está mais endurecida e a prótese é palpável e dá para ver de longe, sem que seja preciso palpar. Na Baker 4 já é visto de longe e é palpável capsular. Então, o que acontece? O que provoca a contratura capsular? Existem várias variáveis. Pode ser o tipo de prótese que é utilizada, o tipo de preenchimento da prótese que é utilizada, a posição da colocação da prótese, se ela é antes do músculo ou embaixo da glândula ou depois do músculo, se a paciente já fez radioterapia ou não, a superfície da própria prótese, tá? Se ela é texturizada ou uma superfície lisa. Então eu vou falar rapidinho de cada variável aí. Então a gente tem por cima da prótese, cada prótese ela é rodeada por uma pele, por um tecido que é para deixar o conteúdo de silicone ou o conteúdo salino ali restrito dentro da cápsula da prótese. Essa pele, vou mostrar aqui, ela pode ser classificada entre lisa e texturizada. E essa textura vai desde micro ou macro textura e de acordo com o fabricante tem vários tamanhos. Não sei se dá para conseguir ver aí. Ó, por exemplo, essa prótese aqui é uma prótese aveludada. Ela parece realmente que tem uma camurça aqui por cima dela. Essa é uma prótese texturizada de poliuretano. Essa aqui já é uma prótese lisa. Você sente ela realmente
lisa, sem nenhum tipo de textura, como se fosse uma folha de papel. Qual desses tipos de prótese provoca mais contratura capsular? A prótese de textura lisa provoca mais contratura capsular em comparação à prótese de textura rugosa, aveludada, a de poliuretano, por exemplo. Tá? Então, nesse quesito, a prótese de poliuretano acaba vencendo porque ela provoca menos contratura capsular. Quanto à posição dessa prótese, se na frente da musculatura, se por trás da musculatura. Na frente da musculatura quer dizer também atrás da glândula. Tá? Como eu já falei antes, existem vários estudos e eles mudam muito a proporção e a incidência de contratura capsular por conta do tempo de acompanhamento. Tem estudos que têm um tempo de acompanhamento de 2 anos e meio e tem estudos de acompanhamento com mais de 15 anos. Então varia muito a porcentagem, mas o que é batido, o martelo, sobre esse assunto é que a posição atrás do músculo tem uma incidência muito menor de contratura capsular quando comparado com a posição atrás da glândula. Então, nesse quesito, atrás do músculo provoca menos contratura capsular. Uma outra variável é a realização ou não de radioterapia pré-operatória, de radioterapia para tratamento de câncer de mama. Aquelas pacientes que fazem rádio para tratar um câncer, elas têm um aumento da incidência de contratura capsular. Tá? Então, naquela variável, não fez radioterapia, fez radioterapia, os pacientes que fizeram radioterapia têm aumento dessa incidência de contratura capsular. Ok? Alguns outros estudos também falam da diferença entre próteses preenchidas com solução salina e próteses preenchidas com silicone. Aqui no Brasil a gente quase não usa prótese preenchida com solução salina, então é melhor nem falar nisso para não confundir, né? Eu fiz um videozinho bem curto, bem prático e bem rápido sobre o surgimento, sobre a fisiopatologia da origem da cápsula em volta da mama e, em consequência disso, a contratura capsular. Se vocês quiserem, pode dar uma olhadinha aqui que eu vou passar bem rápido, mas eu vou colocar no feed depois. Beleza? Então, como que trata? Eu tenho uma prótese de silicone, fiz a cirurgia há aproximadamente 10 anos atrás e agora eu estou com contratura capsular. Como é que eu faço? Padrão ouro, o principal tratamento, o tratamento mais importante, o que se mais utiliza, é a capsulectomia. O que significa isso? Você vai lá, abre, faz uma nova cirurgia para retirar aquela cápsula, para retirar aquela capinha que cresceu ao redor da prótese. E, obviamente, eu vou trocar a localização dessa prótese. Às vezes se troca a prótese, não. Na maioria das vezes é melhor trocar porque ela já tem contaminação, já tem um biofilme que a gente chama, que é uma lâmina de bactéria que cresce ali por cima da prótese antiga. Então a melhor coisa a fazer é trocar de prótese e trocar de localização. Se ela está embaixo do músculo, colocar por cima da glândula. Se ela está por cima da glândula, colocar por baixo do músculo. A prótese que é colocada inicialmente embaixo do músculo e que aparece com contratura capsular, para tirar a cápsula é um pouco mais difícil, porque a parte posterior da cápsula fica em cima da costela. Então, quando você vai tirar a cápsula inteira, você pode acabar lesando a parede torácica, fazer um furinho ali, fazer um pneumotórax, que é basicamente entrar ar dentro do tórax. Fatal isso não é, mas a paciente que entrou para fazer uma cirurgia de mama pode sair com uma cicatriz ali de um furinho no tórax, porque ela vai ficar com um dreno para aquilo ali sarar. Mas é basicamente isso. E mais importante de tudo, o tratamento só é feito em pacientes sintomáticas. Eu não vou pegar uma paciente com Baker 1 e Baker 2, ou seja, aquela paciente que não tem alteração visual nenhuma e aquela paciente que só eu percebo e ela não sabe, ela não sente, e fazer uma cirurgia, não tem indicação. Tá? Teoricamente não tem indicação nenhuma. A indicação é a partir de Baker 3 e 4, ou seja, aquela paciente que tem sintomas. E eu acho que é isso. Foi rapidinho. Quem quiser ver o vídeo da fisiopatologia, eu vou colocar lá no feed. Tá bem legal.